pelo privilégio de mais uma vez poder fazer a exposição das Santas Escrituras. Derramo agradecimento ao pastor Wallace e confiou essa oportunidade de poder conversar um pouco com a igreja concernente um tema tão importante para os nossos dias atuais, queridos. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Estarei lendo para ganhar nos tempos. Está escrito assim no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus nos rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Tema hoje aqui, proposto ao ministério da reconciliação frente ao neoliberalismo. Estaremos falando sobre o neoliberalismo, mas antes disso, eu quero deixar algumas observações sobre a cidade de Corinto. A antiga Corinto, ela foi destruída cerca de 146 a.C. pelo general romano chamado de Múnios. César fundou uma cidade novamente com uma colônia romana cerca de 44 a.C. Desde 29 a.C., Corinto se torna a capital da província senatorial da Acaia, sendo a moradia do procônsul. Por ser uma cidade portuária, Corinto estava aberta ao mundo, e por cerca de 49 a 52, nasce uma igreja cristã na cidade de Corinto, por intermédio dos esforços do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo permanece na cidade de Corinto por cerca de 18 meses, conforme está os relatos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 até o número 8. E a igreja de Corinto, ela era composta por judeus, por gentios. Dentre os seus membros estavam pessoas ricas, pessoas pobres, inclusive escravos. E a cidade de Corinto, ela ostentava dois grandes templos pagãos. Repetir, a cidade de Corinto, ela ostentava dois grandes templos pagãos. O primeiro templo é o templo de Poseidon, que era considerado o deus do mar. O segundo templo, pela mitologia grega, era o templo de Afrodite, que era a deusa da sexualidade e a deusa do amor. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas, que estava à disposição daquela cidade, e era a principal fonte de renda de Corinto
fazendo com que a cidade entrasse no pódio das 4 cidades mais importantes do Império Romano, sendo Éfeso, Antioquia da Síria, Roma e a própria Corinto. Só que eu não vim aqui discutir sobre os aspectos da cidade de Corinto, mas eu observei uma coisa que estava acontecendo. Veja por quê? Porque havia na cidade de Corinto algumas divisões, alguns sérios problemas, com que fez que Paulo escrevesse cartas exortando e instruindo aquela igreja, pois a cidade de Corinto era uma cidade licenciosa, depravada e libidinosa, e Paulo escreveu instruindo a cidade sobre os erros que ali estavam acontecendo. Só se tratando do tema que viemos abordar, o neoliberalismo teológico. Gerdiel, o que seria o neoliberalismo teológico? É um movimento fundado no século XIX, mas que teve o seu crescimento no século XX. O neoliberalismo, ele nega aquilo que Paulo pregou. E é o que é a ressurreição dentre os mortos. Para o neoliberal, tudo que está escrito, tudo que Paulo disse, tudo que os apóstolos disse, tudo que os profetas disse, não passa de meros simbolismos. O neoliberalismo é uma corrente teológica que busca a reinterpretação da fé cristã à luz da razão, da ciência e da cultura moderna, e tem por pai ou por fundador Paul Tillich, que é um teólogo alemão-americano. Em resumo, o neoliberalismo é uma religião, uma filosofia que não é cristão fiel, literal das Escrituras, apenas um cristianismo humano e filosófico e simbólico. O neoliberalismo, ele anda de mãos dadas com o neo-ortodoxismo. O que é isso? É um movimento que nasceu em 1960, especialmente nos Estados Unidos, e tem por fundador Calbart, um teólogo suíço, principal representante do neo-ortodoxismo. Quem está entendendo diz amém? Amém. Amém. E ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele diz que ela se torna a palavra de Deus quando ela é pregada. Daqui a pouco vamos explicar isso. E Paul Tillich, ele escreve na intenção de superar as ideias de Calbart. Mas me parece, observando e dentre os estudos que eu fiz, que na realidade a igreja de Corinto, antes de ser instruída pelo apóstolo Paulo, estava vivendo exatamente um modelo do que o neoliberalismo quer implantar dentro das igrejas de Cristo hoje. Vou repetir, me parece que o que estava acontecendo na igreja de Corinto, nos seus dias antigos, antes de ser instruída pelo apóstolo Paulo, antes de ser denunciada pelos membros da família de Clói, é exatamente o modelo que o neoliberalismo e o neo-ortodoxismo quer implantar dentro da igreja de Cristo hoje. Explica por quê? Eu vou explicar.
Odiava por quê? Porque a igreja de Corinto havia divisões. Paulo escreve contra as divisões no capítulo 10, versículo 17 da sua primeira carta aos Coríntios. Tinha pessoas que continuavam na igreja, mas praticando a imoralidade sexual. Paulo escreve contra a imoralidade sexual no capítulo de número 5. Tinha pessoas entusiastas alardeando seus dons espirituais. Paulo instrui sobre os dons no capítulo de número 12 e 14. Tinha um grupo espalhando falsos ensinos no que tange a ressurreição dentre os mortos. Paulo também instrui no capítulo de número 15, no versículo 1 até o versículo 58. Dentre umas coisas que eu lembro que Paulo disse é que nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante o som da última trombeta. Gabriel, o que é isso? É que eu observo que Paulo, ele não apoiou as práticas erradas da igreja. É que eu percebo que Paulo, ele não apoiou o litígio que acontecia entre a igreja, dentro da igreja, nem tampouco as suas divisões. Gabriel, e como é que o neoliberalismo entra hoje na igreja? É com sapatinho de algodão, é com uma aparência de verdade, mas que na realidade é uma mentira, é um ensino falso, maligno, doutrinas de demônios. E eu deixo aqui um relato que aconteceu alguns anos atrás, onde os jogadores do Santos, eles foram fazer uma doação em um ambiente, em uma casa. Só que quando chegaram lá, pastor, eles descobriram que na realidade aquela casa era um centro espírita. E alguns dentre eles que diziam ser crentes, eles não quiseram entrar ali dentro. Por quê? Porque eles iriam fazer as doações, mas também estava acontecendo alguns rituais. E eles não queriam entrar ali dentro por eles ser cristãos. E por eles tomarem essa atitude, eles foram criticados pelas pessoas. Dentre elas estava um pastor batista, que é considerado um neoliberalista. Já qual é o nome dele? Ed Renekiewicz. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre Ed Renekiewicz, mas é um pastor batista, se não me falha, não vou mais além, mas é um pastor batista que ele escreveu um conteúdo, um relato, falando sobre este acontecimento. E observa o que Ed Renekiewicz escreveu. Ele escreve dizendo: os meninos da vila pisaram na bola, presta atenção, mas prefiro sair em sua defesa. Eles não erraram sozinhos, fizeram na cabeça deles, O mundo religioso é mestre em fazer a cabeça dos outros. Por isso, cada vez mais me convenço que o cristianismo implica a superação da religião, e cada vez mais me dedico a pensar nas categorias espirituais em detrimento das categorias da religião. Você entendeu? Nem eu, mas ele vai explicar. A religião está baseada, percebe que ele só vem acusando a religião. A religião está baseada nos ritos, dogmas, credos, tabus e códigos morais de cada tradição de fé. Observa que o neoliberalista ou neoliberal, ele já vem atacando principalmente a religião. Ele fala
sempre contra a religião. Observe o que ele diz. Já a espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais de toda e cada tradição de fé. Em outras palavras, ele está dizendo que a religião é horrível, que a religião é má, que a religião é cruel, que a religião é tirana. Observe uma coisa, e olha que ele diz que está defendendo, olha o que ele diz. Quando você começa a discutir quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, e contra ou a favor do homossexualismo, ou mesmo se devolver o dízimo faz você alcançar o favor de Deus, você está discutindo religião. Presta atenção. Quando você começa a discutir se o correto é o livro, é a Bíblia Sagrada, ou é o Alcorão, ou se o certo é reencarnação, ou ressurreição, ou se a teoria de Darwin está correta, ou se os relatos do Gênesis está correto, você está discutindo religião. Presta atenção. Ele só está detonando a religião. Quando você se pergunta se a instituição correta é espírita, kardecista, evangélica ou católica, você discute religião. Aí ele diz: o problema é que toda vez que você discute religião, você afasta as pessoas uma das outras, promovendo o sectarismo, a intolerância. A religião coloca de um lado os adoradores de Alá, do outro lado os adoradores de Javé e de outro lado os adoradores de Jesus. Até agora estamos entendendo, ao ver de Ed Renekiewicz, que a religião não vale nada. Presta atenção, isso é papo de neoliberal. Aí ele diz: olha só, tem aparência de verdade, mas é mentira. Mas quando você concentra a sua intenção, ou a sua atenção, a sua praxe em valores como perdão, misericórdia, compaixão, solidariedade, amor, caridade, você está no horizonte da espiritualidade, comum a todas as religiões. E quando você está com o coração cheio de espiritualidade, não de religião, você faz justiça, e os valores espirituais agrega pessoas e aproxima pessoas diferentes, fazendo todos dar as mãos, concordando um com os outros, na tentativa de buscar a superação ao sofrimento, que todos nos iguala, independente de raça, de gênero, inclusive de religião. Sabe o que ele está falando em resumo? Ele está dizendo que a religião não vale nada, que tudo que ensinamos não passa de religião, mas que Cristo ama todos do jeito que é, do jeito que está, que todos têm que dar as mãos, porque ele não fala de pecado, não fala de salvação, nem tampouco de arrependimento. Ele está dizendo que é você vir do jeito que está e continuar do jeito que quer. Só que dentro da igreja verdadeira de Cristo não tem espaço para imoralidade. Dentro da igreja verdadeira de Cristo não tem espaço para prostituição. Dentro da igreja verdadeira de Cristo, a fundamentalista ortodoxa, na
Liberalista, neoliberalista. Olha o que ele diz. Estou falando de Coutinho porque ele é o fundador do neoliberalismo. Olha o que ele escreveu. Na intenção de superar Calvart, que é o pai do ortodoxismo, ele diz: a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela se torna quando é pregada. Ele só diz que a Bíblia contém a palavra, mas não é a palavra. Você sabe o que ele escreveu na página, se não me falha a memória, 1354 do dicionário Wycliffe? Ele diz que toda vez que alguém prega a palavra, o Espírito Santo de Deus ilumina o coração da pessoa, e então que a pessoa verbaliza é a palavra de Deus. Mas nesse livro aqui, ele diz que não é a palavra de Deus, mas nós que somos fundamentalistas ortodoxos da palavra de Cristo, ainda ficamos com que Salmo 119 e 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ainda ficamos com o que está no Salmo 119 e verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ainda ficamos com o que está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo de número 12, que diz que porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante, ela penetra em uma divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração. Gente, olha isso, é inerrante, inefável, poderosa palavra de Jesus Cristo. Meu Deus! Olha o que ele diz. Meu Deus do céu, coisa linda. Coutinho, ele diz, é o liberalista, diz que o mundo, presta atenção nisso aqui, ele diz que o mundo precisa de uma teologia moderna que atenta às demandas do homem na atualidade, ou seja, ele está dizendo que tem que adaptar a palavra ao mundanismo aí fora. O que estamos vendo em muitas igrejas que andamos por aí é a pessoa tentando adaptar a igreja ao modernismo que está acontecendo aí fora. É isso que o neoliberalista prega, que se deve criar uma nova teologia, uma nova interpretação bíblica que atende o mundo aí fora. Só que eu deixo aqui, não, a palavra não deve ser reatualizada ao mundanismo aí fora, mas é o mundo que sempre quiser transformado, tem que ser liberto, tem que ser restaurado pelo poder das Escrituras, que é a verdadeira palavra de Deus. Oh, aleluia, Pai. Olha o que o Coutinho que diz. Ele não aceita a Bíblia como a única regra de fé. Emil Brunel, ele que é um dos fundadores do neo-ortodoxismo, ele diz que Deus fala através também do Alcorão e das Vedas. Ele diz que Deus não fala somente através das Escrituras, que tudo que os profetas maiores e menores, tudo que os apóstolos escreveram, não passa de simbolismo. Eles negam que o Espírito Santo desceu de forma literal. Eles negam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você sabe o que eles dizem? Que toda vez que se fala o nome de Cristo, você está ressuscitando Ele. Vou dar um exemplo rápido aqui para os irmãos entenderem. Vamos supor que eu criei esse copo aqui, e que, por exemplo, eu acabo falecendo. Todas as vezes que alguém pegar esse copo e citar algo sobre o copo, é como se estivesse ressuscitando meu nome, ou como se estivesse me ressuscitando. É
É isso que eles falam de Jesus. Eles não dizem que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Eles dizem que tudo isso não passa de simbolismo. Eles dizem ainda na página 1354 do dicionário Ibripe, eles dizem que Deus, olha só que absurdo, um tal de Emil Bonner, ele diz que Deus, ele usa até de falsas doutrinas para falar com o povo na terra, como se Deus fosse um mentiroso. Só nos deixa a palavra que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel. Tudo que está escrito aqui é a pura verdade, não tem nada de simbolismo. Nosso Jesus verdadeiramente morreu, ao terceiro dia ressuscitou e em breve vai vir buscar a igreja para juntos estarmos com ele. É desse jeito. Aleluia, Jesus. Leia um texto. E Paulo diz que, versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que assim, se estamos em Cristo, continuamos do jeito que queremos. É isso que ele está dizendo? Não, nova criatura. Ele diz: se assim estamos em Cristo, vamos entrar como estamos e continua do jeito que quer. É isso que ele diz? Não. Ele diz que se assim se estamos em Cristo, continuamos na prática do pecado. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: se assim estamos em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, imoralidade sexual, já ficou para trás. As coisas velhas, prostituição, já ficou para trás. E as coisas velhas, o pecado e o mundanismo já ficou para trás. Nova criatura somos, e em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos diferentes, somos novos através do sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo pecado. Coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não tem nada de velho mais em nós. O pecado ficou para trás, a prostituição ficou para trás, a pornografia está para trás. Tudo se faz novo na presença de Cristo Jesus dentro da igreja. Não tem espaço para mundanismo. Queria o povo aceitar o evangelho. Você está sendo radical. Radical não, é o que a palavra diz. Você sabe que a palavra diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabe o que a palavra diz? Se alguém vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. Não fala que é filho de Deus. Se alguém vive na prática da mentira, ele é filho do diabo. É a verdadeira palavra, não é radicalismo. É as escrituras que diz, e temos da palavra que é verdadeira, que é pura, que é fiel, que é santa palavra de Deus. Aleluia. Versículo 18. Glória a Deus. Versículo 18. E tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Entendeu o que é isso? Deus nos reconciliou consigo mesmo, como? Tirando os nossos pecados, nos purificando de todo pecado e nos fazendo justos diante de si. Agora eu termino com o versículo de número 20. Isso aqui é lindo, isso aqui é perfeito. Quando eu li isso aqui eu fiquei emocionado. Versículo 20, olha o que ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então o que é isso? Você sabe o que é um embaixador? Embaixador é um representante oficial de um país em outra nação. O que é isso, Gegel? Paulo escreveu dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. O que é isso? Representantes legais de Cristo na terra. E como representantes
dia, é isso que vivemos, é isso que vamos pregar, é isso que vamos falar até o dia que Cristo vier nas mansões celestiais arrebatar essa igreja. A palavra, ela cura e realiza. É a palavra. Fique de pé e eu finalizo. Aleluia. É a palavra. Gente, É a tua palavra. Aleluia. precisamos ter cuidado com pensamentos neoliberais. Eles negam que Jesus morreu por nós. Eles negam que o Espírito Santo desceu literalmente. Negam que Paulo escreveu que somos templos do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos ter cuidado com essa falácia nova de que devemos dar as mãos todas, em todos, porque Deus quer o coração. Não, isso não tem nada a ver. Deus ele aceita você do jeito que é, porque Ele quer o seu coração. Não tome cuidado com esses pensamentos, porque isso faz com que a pessoa não queira buscar por uma restauração, por uma transformação. Faz com que a pessoa simplesmente entre na igreja, tanto louvores, e vai para casa do jeito que está. Toma bastante cuidado quando alguém encostar perto de você para falar mal da igreja. Para juntar a igreja de Cristo, porque assim que eles veem. Eles dizem que a igreja é religiosidade. Toma cuidado quando alguém para perto de você para ficar falando mal de liderança. Porque doutrinas de demônios já estão no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas a igreja de Cristo, eu quero ressaltar aqui a Assembleia de Deus, a Rua do Sol, vai continuar pregando a palavra exclusivamente, vai continuar acreditando que a palavra de Deus foi e é e sempre será a verdadeira e genuína palavra de Deus. Vamos continuar pregando a verdade, como o pastor Gabriel foi feliz em dizer em suas palavras, e não devemos pregar só vitória, mas devemos pregar a palavra verdadeira de Cristo do além dele. Porque a verdade ela não machuca, na verdade a verdade ela cura, a verdade ela restaura, a verdade ela transforma a vida de um crente. Eles querem colocar o que a gente prega como cultura. Sabe que eles dizem que falar só isso finaliza. E quando a gente fala sobre o homossexualismo, eu falo que baixinho aqui. Quando a gente fala sobre o lesbianismo, quando a gente fala tanta prática imoral, a gente estamos sendo racistas, estamos sendo religiosos, e não devemos atacar pecado de ninguém, porque na verdade é Cristo que quer o seu coração. Espiritualidade, eles usam muito essa palavra, espiritualidade. Toma cuidado, continua pregando a palavra para os seus filhos, continua falando da palavra para os seus parentes, seus companheiros e amigos, porque é preocupante. O joguinho, já finalizei da orar, o joguinho pelo ônibus e pensando nesse assunto, e como todos os assuntos estão ligados um no outro, aí durante a semana, como isso é importante ser pregado, porque daqui para frente nós não sabemos como vai ficar a igreja. Por exemplo, uma criança dessa, como Daniel, que está crescendo aí, precisamos pregar a verdadeira palavra, porque essas doutrinas falsas já estão invadindo tudo. Que Deus possa nos abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu acabei de falar da tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa invadir os corações, Pai, com esta palavra que estamos
casa ouvindo, os irmãos que aqui ouviram essa palavra, Pai, que possamos guardar, Senhor, para poder continuarmos como guerreiros, embaixadores dos céus na terra, Pai, pregando a verdadeira escritura, Senhor, que esses pensamentos malignos não venham corromper a sua igreja, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa, Senhor, alcançar o máximo de coração possível, Senhor, a se converter dos erros e dessas magnitudes, Pai, que estão invadindo o coração das pessoas. Peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos que acabou de ouvir esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos encerrar.